Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, Pernambuco. E agradecemos por você estar escutando mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos que estão nesse momento interessados em aprender mais sobre a volta de Jesus e os sinais da sua vinda. Eu creio que vocês se lembram que foi lançado um vídeo aqui nesse canal com esse título: Depois da lição da escola sabatina, o grande conflito, Jesus voltará. Quem ainda não assistiu, mas está aí no canal, vocês procuram, porque na época um estudante de teologia e hoje o pastor, né, Paulo César, em 1996, eu creio, que ele teve um sonho, e nesse sonho um anjo apareceu a ele e dizia que Jesus voltaria após a lição da escola sabatina, o grande conflito. Ele chegou a pensar que era o livro, né? Quando surgiu a campanha do livro, ano passado, esse ano, o livro do ano, com a distribuição do livro O Grande Conflito, ele chegou até a pensar que ele lembrou do sonho, mas quando ele viu a lição com esse título, então ele entendeu e relembrou de que não era o livro, era a lição. Depois da lição da escola sabatina, o grande conflito. Mas é claro que uma coisa vai contribuir com a outra, né? Tanto o livro como a lição. E o que nós podemos entender desse contexto, né? Desse sonho, e entender por que da lição da escola sabatina. É uma questão de tempo só, ou seja, Jesus volta ainda esse ano, quanto tempo depois da lição, ficou uma dúvida. Mas a questão não é o tempo, a questão é o preparo. Durante esse trimestre estamos estudando o título Grande Conflito. E o que está sendo abordado? No índice dessa lição, nós já estudamos a guerra por trás de todas as guerras, né? Entender que sempre por trás de uma guerra existe uma guerra espiritual, existe a guerra entre o bem e o mal, existe Satanás arregimentando as forças para combater contra as forças de Deus. Como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra as forças espirituais. Então, todos os conflitos que há no mundo não é uma mera guerra entre homens, mas existem forças e poderes espirituais agindo diante dessas guerras. Nós vimos também a questão central, né? Amor ou egoísmo. O que move, na verdade, hoje o mundo, ou é um dos dois, ou se faz por amor ou se faz por egoísmo. Enquanto Deus amou a ponto de se entregar, o homem é egoísta, que quer que até Deus o sirva, né? Que Deus se torne seu mordomo. Mas, para aqueles que amam a Deus, entendem que deve servi-lo, amá-lo e fazer a vontade dele. E a questão central é essa, né? A pergunta que Jesus fez. Não há dúvida de que todos nós podemos entender e aceitar que Deus nos ama. Deus nos ama. Isso não há dúvida, né? E a maior prova de amor foi a cruz. Mas a pergunta que Jesus fez é: você me ama? Como perguntou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Essa é a questão central. Porque que Deus nos ama, não há dúvida. Agora, você ama Deus? Eu amo a Deus? Essa é a pergunta que todos precisam responder. Porque dessa resposta depende sua salvação. Você só vai para o céu se amar a Deus. Que Deus nos ama é óbvio, né? E Ele quer nos salvar, mais claro ainda. Mas se nós não o amarmos, não formos capazes de o amarmos, o céu será um inferno se Deus nos levasse para o céu sem nós o amá-lo. Então, o céu seria um inferno, né? A melhor coisa é estar ao lado de quem ama. Uma luz brilha na escuridão, né? A verdade, quando começou, a Bíblia, quando começou a ser traduzida, a verdade da palavra de Deus começou a surgir, né, durante a Idade Média. Então, começou a haver as primeiras luzes através dos valdenses, e depois que abriu caminho para as reformas que vieram posteriormente, com João Hus, com Wycliffe, Lutero, Tyndale, e assim por diante. E vimos também em defesa da verdade, né? Devemos estar sempre ao lado da verdade e defender fé contra todas as dificuldades. Diante dessa defesa da verdade, precisamos manter uma fé inabalável para superar, vencer a dificuldade, porque a dificuldade é apenas um empecilho para a gente desacreditar de Deus. Mas se a gente mantiver a nossa fé na Bíblia, então estaremos firmados na verdade. Nós vimos as duas testemunhas do Apocalipse, que essas duas testemunhas é a própria palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento, a tentativa, né, ao longo de séculos e anos
principalmente nesse período do Apocalipse 11, das duas testemunhas, na Revolução Francesa, mas a tentativa de silenciar a Bíblia, de destruir a Bíblia, e nunca conseguiram, nem vai conseguir, porque ela é a palavra de Deus. E então nós vimos aí que fomos motivados pela esperança, a esperança da vinda de Cristo, a esperança da ressurreição, a esperança da nova terra. Todos que morreram como Marte morreram nessa esperança. E à luz do santuário, após as duas testemunhas, após essa motivação da vinda de Cristo, né, que causou um grande despertamento, mas veio também o desapontamento por não ser a volta de Jesus, né? Mas isso lançou uma luz sobre o santuário, descobrir verdades que estavam esquecidas, né? A luz do santuário, ele traz uma revelação muito completa sobre o plano da salvação. E essa doutrina, essa mensagem, ela começou a ser desvendada, esclarecida e pregada e ensinada, porque ela é fundamental, pois por ela nós entendemos o que Jesus está fazendo por nós no céu. E que, quando falamos em fechamento da porta da graça, é justamente o fim do serviço de Cristo no santuário celestial. Hebreus 9, 10, 11 deixa muito claro, né? 8, 9, 10, 11 de Hebreus, deixa claro de que Jesus subiu ao céu e ministra por nós no verdadeiro santuário. Então ninguém questiona a existência do santuário. Quando ele esteve aqui na terra, foi apenas uma cópia, uma sombra do verdadeiro santuário do céu. Quando terminou esse serviço do santuário na terra, ele continuou no céu. Né? Não foi extinto, mas continuou. O fundamento do governo de Deus, que é a sua própria lei. Não existe governo sem lei. Né? Essa questão de dizer que Deus não tem lei, que a lei passou, foi abolida, é inadmissível. A gente não admite isso em governo nenhum no mundo, em casa, em escola, mas muitos dizem que Deus é um Deus sem governo. Se Deus fosse um Deus sem governo, ele seria um tirano, porque se não tem lei, não há limite, né? Vou dizer, cada um faz o que quer. Um Deus que tem a lei, não para ele, mas para nós, é para ele mostrar o que ele gosta, o que ele quer. É um Deus que revelado, que nós sabemos o que é bom e ruim, o que é mal e o que é bem, porque a lei é que nos revela, mostra a vontade de Deus, o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada. Logo, ele é um Deus soberano, é um Deus que se revela e nós temos um pleno conhecimento do que como nós podemos agradar a Deus e fazer a sua vontade pela sua lei, porque ele deixou expresso o que é que ele gosta e o que é que ele também não gosta. Então, a lei é o fundamento do governo de Deus. Sem lei, Deus seria um tirano, né? Que é justamente a estratégia do inimigo. É dizer que Deus não tem lei e aí Deus se torna um ditador, um tirano, porque aí, como não tem lei, digamos que ele pode dizer uma coisa hoje, outra amanhã. Uma coisa hoje seria pecado, amanhã não seria, porque Deus disse que hoje pode, antigamente não podia. Veja como fica a situação. Né? Deus não é assim, Deus é imutável, eu, o Senhor, não mudo. E estamos estudando também o espiritualismo exposto. Né? Estudamos recentemente, mostrando como o espiritismo vai ser acionado como a mola de engano do mundo. Né? O inimigo está usando o espiritualismo, né? que espiritualismo não é necessariamente espiritismo, mas espiritualismo regimentar forças espirituais e usá-la como se fosse paranormais, como se fossem pessoas que morreram e não ressuscitaram, mas aparecem, né? Estão fazendo curas e milagres, não só as pessoas, mas os próprios atos extraordinários, sobrenaturais, como engano, né, que o inimigo vai usar, os falsos profetas, os falsos cristos vai usar para enganar as nações, para que adorem, né? Eu adoro o falso Messias, aceite o falso sábado, né? A guarda do domingo. Então, tudo isso vai envolver muito espiritualismo, né? Muitas forças sobrenaturais, muitos acontecimentos miraculosos para enganar as pessoas, quem não estiver firmado na palavra. Vamos entender que o conflito está iminente. Esse conflito iminente, ele vai ser, né, culminado com a marca da besta, o decreto dominical, a perseguição aos opositores que se recusarem a guardar o domingo como um lockdown, como um dia para salvar o planeta Terra, para unir as famílias, né, através
justamente o inimigo já está preparando todo o caminho para isso, né? Através das crises climáticas, da, da questão de família, ideologia envolvendo família, né? Com a extrema-direita, e isso está envolvido nesse conflito iminente que nós estamos vendo. Aí vamos partir para os eventos finais. Esses eventos finais envolvem o cumprimento das últimas profecias escatológicas que ocorrerão antes da volta de Jesus. E por fim, Deus intervirá com a sua vinda, né? O grande triunfo do amor de Deus, a pedra que sai do monte sem ser cortada por mãos humanas, vem, quebra a estátua e destrói todos os reinos do mundo. E Deus então fundará o seu reino. Então, essa lição nós podemos entender que tem um objetivo principal de preparar o povo de Deus para que se mantenha firme, para que não seja enganado, para que fique ao lado da fé, da verdade, da justiça, do amor, fique firme em Deus. Ao mesmo tempo também, o povo é instruído para ensinar a outros a confiar em Deus, a se manter firme e já adverti-lo dos enganos que virão. Então, quando o anjo disse, né, que Jesus voltaria após a lição da escola sabatina, porque era necessário o povo receber um preparo, receber instrução, ter o conhecimento para não ser enganado, permanecer firme e depois transmitir esse conhecimento para outros, né, para que outros não sejam enganados, né, que não caiam nessa cilada. Embora a gente veja que a extrema-direita, com o envolvimento dos evangélicos, está levando muitos, né, a adotar essa ideologia humana, a aceitar Messias humano como se fosse de Deus, né, o enviado de Deus. Mas a Bíblia nos deixa claro que o Messias é Jesus, ele que é o Salvador, ele que virá em breve para pôr fim a todo esse reino do mundo. O reino de Deus não é esse mundo, o reino de Deus vem do alto. Como Jesus disse, né, o meu reino não é deste mundo. Então nós esperamos uma pátria superior. Não é nesse mundo que devemos brigar aqui por esse mundo, pelas coisas desse mundo, pelos governos desse mundo. Vamos esperar o reino de Deus que está voltando. E com isso, né, nós vimos que todo esses ensinamentos da lição é realmente para preparar o povo para os últimos acontecimentos que já estão iminentes. Aqui, né, o título diz aqui: a Europa em ebulição, o que esperar das eleições antecipadas na França, né? Recentemente, o avanço da extrema-direita nas eleições desequilibra o poder na Europa, né? O Parlamento Europeu teve um grande avanço da extrema-direita. E a extrema-direita é hoje a ideologia que está regimentando os evangélicos. Os evangélicos estão muito apegados a essa extrema-direita porque defende a família, né? Defende a sociedade mais justa, é contra o aborto, contra homossexuais e fica usando essas ideologias para atrair os evangélicos e não sabendo que conforme o cumprimento justamente de Apocalipse 13, né, a marca da besta vai envolver o apoio que os evangélicos vão dar aos governos mundiais, ao apoio dos evangélicos a esses governantes. E esses governantes, esses evangélicos estão muito apegados, né, sintonizados com a extrema-direita. E esse crescimento da extrema-direita deixa claro que está unindo os evangélicos e, com isso, a gente vê o cumprimento da profecia para o surgimento da marca da besta. Porque a marca da besta, na verdade, é a união dos evangélicos com o Estado, né? A união da igreja com o Estado. O poder evangélico se unindo ao poder político. Isso é o cumprimento profético. E de repente, né, já no mês passado, a Inglaterra também, né, o primeiro-ministro lá, Rishi Sunak, ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições também na Inglaterra. Então veja que as principais potências da Europa, né, a Inglaterra, a França, a Alemanha, diz que não vai acontecer, mas é possível que o próximo seja a Alemanha, convocar também eleições antecipadas para que com isso a extrema-direita avance não só na Europa, mas também no mundo, né? Como a gente está vendo nos Estados Unidos com a possível eleição de Donald Trump, né, da extrema-direita, porque estão regimentando as forças evangélicas em torno de si. E isso é realmente um cumprimento profético, né? Esse apoio religioso com o poder civil, né, com o poder político, é uma profecia que está se cumprindo, né?
E esse é o maior segredo para quem estuda a palavra de Deus, é entender a profecia enquanto ela está se cumprindo. Estudar as profecias passadas que já se cumpriram, digamos que é até fácil. Tentar até mesmo predizer o que acontecerá, né, as próximas profecias, parece também fácil, mas entender quando elas estão acontecendo, digamos assim, debaixo do nosso nariz, aí requer sabedoria e requer que Deus nos ilumine para isso. Então, o que podemos entender de tudo isso é que estamos vendo que o povo está sendo preparado e nós podemos ver que as profecias podem estar se cumprindo já em nossos dias e nós precisamos estar pronto para receber Jesus e não deixarmos ser enganados aqui por esse mundo, por esses movimentos políticos, pela questão aí de direita e de esquerda, que isso tudo é governo humano e nós devemos saber que a pedra virá, né? A pedra virá, que é Jesus, é a volta de Jesus, e vai pôr fim a todos os governos humanos. Não haverá um governo humano aqui na Terra para sempre, não haverá um reino milenar aqui na Terra. O reino milenar é no céu. Jesus disse, eu venho buscar para levar para onde eu estou, estejais vós também. Jesus não vem para ficar aqui na Terra governando 1000 anos, nem uma eternidade. Mas ele virá buscar o seu povo para levar para o céu, porque ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos para levar para o céu. Então, fiquemos atentos e vejamos que os cumprimentos proféticos já estão, né, a partir de 2024, os últimos 7 anos para o final do 6º milênio, que vai até 2030, final de 2030, né? Então, a gente, vários estudos também que já tem aqui nesse canal sobre essa questão do 6º milênio, mas a partir de 2024 até 2030 são 7 anos justamente para o final do 6º milênio. E o 7º milênio, né, o 7º milênio é 1000 anos de paz. E nós estamos aguardando o nosso Senhor voltar. Então, fiquemos atentos a esses cumprimentos proféticos, nos preparemos para a volta de Jesus, que será muito em breve. Muito em breve, Jesus voltará. E esse é o nosso maior desejo, a nossa maior esperança. Que Deus abençoe a todos.